pessoal, eu sou a professora Maria Aldaíse aqui no IFRO Campus Calama, em Porto Velho. Sejam bem-vindos à Maratona IFCast Calama na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 2025. O tema da SNCT deste ano é Planeta Água, a cultura oceânica para enfrentar as mudanças climáticas no meu território. E no episódio de hoje, a gente tem uma pessoa extremamente especial para este campus. Ele é, das antigas. Das antigas. Eu cheguei aqui, ele já estava no campus, ou seja, ele é antigo. E ele tem um projeto de visibilidade internacional. Sim, a gente está falando do professor Dr. Carlos Bauer, responsável pelo Instituto Real Belga de Aeronomia. E, além de falar sobre as pesquisas que ele faz, né, a sigla, eu acho que é BIRA-IASB, não é isso, professor? Sim. BIRA-IASB, ele vai compartilhar suas pesquisas e reflexões sobre como a ciência pode enfrentar as mudanças climáticas a partir do nosso território amazônico. Bom, gostaria de pedir para que você aproveitasse, se inscrevesse nas nossas redes sociais, dá uma curtida lá nos nossos episódios, tá? Você pode acessar lá no Instagram, @ifcast_calama, onde vocês ficarão sabendo de todos os bastidores, tudo o que acontece. E também as redes oficiais do IFRO Calama. É isso, roda a vinheta. Bom, professor Carlos Bauer, aqui em nossas conversas, gente, ele não é o responsável. Gostaríamos que fosse, fiquei tão empolgada, mas ele é colaborador, o que também tem a sua grande importância. Afinal de contas, né, estamos falando de um grande projeto de pesquisa aqui no campus Calama. E aí eu gostaria de saber, então, professor, o que é o BIRA-IASB e quais são as suas principais áreas de pesquisa? Bem, bom dia, boa tarde, boa noite, quando vocês estiverem assistindo essa conversa informal aqui com os meus colegas de Campus Calama. Bom, o BIRA, ele é um Instituto Belga de Aeronomia, eles estudam as altas atmosferas, não só da Terra, mas como de outros planetas, Marte, Mercúrio, e quando eu estive visitando o Instituto, eles estavam iniciando um estudo sobre a atmosfera do Sol, e que já deve estar rendendo resultados interessantes, mas como não faz parte exatamente daquilo que a gente trabalha, né, aqui no campus, então são informações que realmente eu não tenho. Tá? Mas eles trabalham exatamente com altas atmosferas, para entender o funcionamento, né, da química e da física da atmosfera, não só na Terra, como em outros planetas do nosso sistema solar. Aí o senhor vai a minha curiosidade fica assim, altas atmosferas, a gente sabe que o homem foi até a Lua, né? E já tem, aí Marte também já tem até gente planejando viagem. Quando a gente fala nisso, é um aparelho que vai? Como que faz para medir tudo isso? Eu, aqui no Campus Calama, eu tenho um equipamento que mede, aqui da nossa sala, lá no bloco C, até 97 quilômetros de altitude. Então, a gente trabalha com a atmosfera do planeta Terra. Eles olham a uma altitude de outros planetas que interessam a identificação de gases e outros elementos que eles possam encontrar. Mas a atmosfera é relativa ao planeta. Então, a nossa aqui, ela vai até, dependendo do autor e dos estudos, ela chega até, digamos assim, 100 quilômetros. Depois disso já é espaço sideral e aí já não temos mais condições de fazer as medidas que nos interessam, que são de gases de efeito estufa e outros gases que atuam na atmosfera. Como o senhor tem acesso a esses dados, é parecido ou é muito distinto, muito diferente da nossa atmosfera? Os gases obtidos lá e os daqui? Olha, os gases são muito, assim, digamos assim, dentro dos nossos parâmetros de conhecimento da Terra, são parecidos. Então, se a gente sabe que tem, por exemplo, nitrogênio, é a mesma característica, né? Então,
eles estudam exatamente para entender qual a composição disso lá e quais os elementos químicos, né, que estão disponíveis ou que podem estar presentes nessa atmosfera e no solo desses outros planetas. E aqui para a gente já conhece basicamente quase tudo, né? Então, a gente só estuda quais são os efeitos dessa condição de aumento do aumento da quantidade desses elementos químicos e desses gases na nossa atmosfera quanto às questões de clima, né? Isso que é, para nós aqui, para o meu trabalho, principalmente, essa é a importância maior. E como que surgiu essa parceria com o IFRO? Bom, como você mesmo disse, eu sou bem velhinho aqui no Não campus. disse isso, não. Então, lá em 2010, eu vim de Ji-Paraná para Porto Velho, a convite do reitor, para colaborar na construção, montagem e estruturação do campus aqui em Porto Velho. E aí, nessa época, eu fui convidado para colaborar com o departamento de pesquisa do campus Calama. E a gente tinha algumas dificuldades em função da época em que a gente estava na fase de implantação, construção, e alguns colegas tinham uma certa dificuldade em acessar a verba para as suas pesquisas, né? E que, dentro do nosso tripé ensino, pesquisa e extensão, é uma parte importante para a gente compartilhar conhecimento, não só aqueles que os livros já trazem, mas aquilo que a gente conhece de inovação com os nossos alunos. E aí, passou-se um tempinho, lá em 2013, a minha orientadora, a doutora Luciana Gatti, que hoje trabalha no INPE, ela veio com alguns colegas pesquisadores da Alemanha, da Inglaterra, para dar start num projeto de pesquisa com parcerias internacionais aqui em Porto Velho, onde ela iria coletar a atmosfera a partir de fazer medidas, né, da atmosfera a partir de uma coleta com aviões. E aí iam medir até 4,5 km, e o pessoal veio para cá para contratar avião, piloto, essas coisas, fazer treinamento. E, no momento de uma conversa informal, o pessoal assim ficou sabendo que eu trabalhava com compostos orgânicos voláteis, que são gases emitidos naturalmente pela floresta, que foi o tema do meu primeiro doutorado, que não conseguiu ir a cabo por questões de desmatamento e invasão de áreas que eu estava trabalhando, mas, enfim, aí eles me informaram que o Instituto Belga de Agronomia tinha não posso dizer que é um edital, porque são coisas diferentes, né? Ele tinha lá uma proposta de verba para uma pesquisa, e que, se eu tivesse interessado, eles me passariam as informações e eu montaria um projeto e iria concorrer com outros candidatos para, de repente, conseguir uma verba de pesquisa, né? E isso tudo foi, como eu disse, partiu do princípio que a gente queria fazer pesquisa e o campus estava mais envolvido na parte de estrutura. Prédio, laboratório, móveis, e aí, quando tinha a verba de pesquisa, era muito pequena. E aí eu disse aos colegas numa reunião, há muito tempo atrás, que a gente tinha que usar aquilo que a gente tinha à nossa disposição, que era o conhecimento prévio, os nossos orientadores, aqueles que já tinham feito um mestrado, doutorado, e conversar com eles para que a gente pudesse alavancar a pesquisa no IFRO, né, já que tudo era muito novo ali, todos nós éramos assim novos naquilo que a gente estava fazendo, e a gente tinha uma ânsia de ser novo com a melhor condição possível. Então, é lógico que os colegas que faziam pesquisa queriam continuar, mas a verba era, às vezes, tão pequena que meio que desestimulava. Então, essa relação foi uma tentativa de mostrar para os colegas que a gente, usando dos nossos contatos, a gente conseguiria atingir o objetivo que a gente pretendia com a pesquisa, para aqueles, é lógico, que gostavam da pesquisa e tinham essa ação. Então, eu submeti em 2013 o projeto
acho que foi quase finalzinho do ano. E tive êxito. O projeto foi aprovado e, se eu não estou enganado, foi o primeiro projeto com verba internacional do IFRO como um todo. Posso estar enganado, mas eu acho que na época foi o primeiro. Em 2016 foi instalado no campus aqui do IFRO um aparelho para medir os gases do efeito estufa. Como que esse aparelho funciona e quais dados que ele nos gera? Bom, num primeiro momento, como a gente estava ainda com a nossa sede lá no campus Zona Norte, a ideia era colocar esse equipamento num ambiente que eu pudesse trabalhar sem depender, por exemplo, de uma sala de aula específica ou de um laboratório específico, coisa que a gente na época não tinha. Então, a gente pensou num container, onde esse container seria colocado num ambiente que não iria assim, atrapalhar o bom andamento do Instituto, a gente não ia tirar aluno de sala de aula, não ia desocupar nenhum laboratório. E, dentro dessa metodologia, foi aprovado, o pessoal achou interessante, e aí vieram, depois de aprovado, para Porto Velho, para a gente identificar o local onde o container seria colocado. A gente tinha 3 possibilidades. Lá no Zona Norte, que a gente estava lá ainda, aqui no Calama, que a gente estava prestes a fazer a nossa mudança, e um outro local um pouco mais afastado, que era na Embrapa. Aí, na Embrapa ficaria bem longe, né? Mas é que a Embrapa tinha uma posição assim, para a gente que era interessante à época, porque não temos muitas construções próximas e a gente não pode ter nenhum impedimento da chegada da radiação solar ao equipamento, porque é a partir dela que a gente faz a medida dos gases. Então, em 2016 ele foi montado, mas o pessoal veio aqui para Porto Velho antes, e aí, à época, o reitor, professor Écio, se eu não me engano, Écio, ele acompanhou os colegas da Bélgica e, em visita ao Calama, que ainda estava em construção, nos seus últimos preparativos, ele disse que, como a gente tinha um espaço disponível para pesquisa, ele disponibilizou uma sala para a gente colocar o equipamento aqui. Então, digamos assim, demorou um pouco mais, porque, como era o container, a gente precisou esperar um pouco mais até que o prédio ficasse pronto. Então, você veja, 2013 eu escrevi o projeto, 2014 ele foi aprovado, eu fiquei 40 dias na Bélgica em treinamento para operar, fazer manutenção, entender como o meu equipamento funciona. E só conseguimos instalar efetivamente em 2016, porque foi em 2016 que o nosso campus começou a funcionar efetivamente. Aí você perguntou também como ele funciona, é isso? Como que o equipamento funciona? Ele é um equipamento que mede o espectro da luz, chama-se espectrômetro, e a gente mede o desvio do infravermelho. Então, a gente tem na atmosfera diversos gases e moléculas, partículas, e quando a radiação infravermelha chega até essas moléculas de gases, por exemplo, elas vibram, se movimentam, e esse sinal que a gente capta a partir do desvio do comprimento de onda, a gente entende qual a concentração desse gás na atmosfera. Como eu te disse, a gente olha essas concentrações de 0,2 quilômetros até 97 quilômetros de altitude. Então, eu conheço a composição da atmosférica quanto às questões de proporção nesse parâmetro, mas eu pessoalmente, eu uso até 20 quilômetros, que é o que a gente entende como sendo a troposfera, que é normalmente é onde a gente vive, né? Aviões voam e a gente consegue sobreviver chegando próximo a essa altitude, ainda é uma situação mais interessante. Depois disso, já poderíamos considerar a alta atmosfera, aí, para o meu trabalho, essas medidas não são interessantes, mas para o Instituto Belga de Aeronomia, possivelmente eles usam essas medidas para outras pesquisas, assim como eles fazem com outras situações. E eu vou fazer uma pergunta um pouco difícil.
porque o senhor chegou junto com o campus. Sim, quase. Né? Estava instalando, estava tendo projeto, o professor Carlos Bauer estava aqui sendo contratado, ou melhor, já trabalhando. Qual a participação do IFRO nesse processo de coleta e compartilhamento de informações? Bom, desde o início, né, da construção da proposta, a gente tentou disponibilizar aquilo que era possível à época. Então, digamos, começando pela minha carga horária de trabalho, então eu tinha X horas disponíveis, a parte de estrutura física, né? À época era só um local para instalar o container, mas a gente ia utilizar a energia elétrica do campus, iríamos utilizar a internet do campus, água, essas coisas de uso comum de um laboratório efetivamente do campus. E foi essa, digamos assim, a nossa contrapartida. Aí depois outras situações aconteceram, tivemos o auxílio também quando o professor Antônio era o chefe do departamento de pesquisa à época, nós conseguimos uma verba para a compra de nitrogênio líquido, que é essencial para as nossas medidas, e, enfim, e todo o apoio que eu tenho dos colegas professores, dos alunos e do pessoal da CSG, da manutenção do campus. Sempre que eu preciso, eles estão à disposição para me ajudar e me atender. Professor Carlos, quais foram os principais resultados ou descobertas da cooperação científica até o momento? Bem, o que a gente pretendia no início de tudo é que esse laboratório que foi montado aqui a partir do projeto, ele pudesse fazer parte de uma rede internacional de medidas de gases de efeito estufa e outros gases que são emitidos naturalmente pelas florestas, como aqui a gente tem muito floresta ainda nativa, próxima da gente, assim como gases de queima de combustíveis fósseis, né? E queima de biomassa, etc. Então, existia uma concentração muito grande de equipamentos semelhantes a esses no hemisfério norte. Então, digamos, da linha do Equador para baixo, a gente não tinha nada tão parecido com isso. E o pessoal do Instituto Belga, né, que eu costumo chamar de BIRA, fica mais fácil, eles tinham 2 pontos distintos, que um era numa ilha de La Réunion, que é próximo à África, e outro na China, se eu não me engano. E a gente não tinha nada na América do Sul. Então, esse equipamento, esse espectrômetro que está aqui, ele, digamos que até agora, ele é o único que existe na América do Sul. É possível, sim, é possível que a gente tenha outro, mas ainda não foi instalado. Nós teríamos um outro instalado em Fortaleza, mas nós não conseguimos alcançar isso no projeto que foi escrito em parceria com o pessoal do INPE, pessoal do Instituto Belga, algumas universidades dos Estados Unidos. A gente queria colocar outro equipamento semelhante a esse que tem aqui em Fortaleza, que é para a gente ter uma ideia de como é o movimento desses gases ao entrar no Brasil, fazer todo o movimento que normalmente a umidade, gases e partículas fazem sobre a Amazônia, passando por Rondônia e daí indo para o Centro-Oeste, Bacia do Prata e assim por diante. Então, essa era a ideia. E aí, o que a gente monitora são gases de efeito estufa e, de vez em quando algum colega precisa, a gente mede também compostos orgânicos voláteis, que são compostos emitidos naturalmente pelas árvores e, assim, pela floresta normal. Então, para quem assim não sabe o que é um composto orgânico volátil, é aquilo que os avós da gente ensinavam. A gente pegava uma folhinha de um limoeiro e apertava e sentia aquele cheirinho. Isso é limão. Isso é um composto orgânico volátil chamado limoneno.
Então, e tantos outros que estão aí, inclusive um que a gente estuda e que foi ponto do meu primeiro doutorado, que não avançou, e depois que virou mestrado, é o isopreno. O isopreno é um orgânico volátil emitido naturalmente pela floresta que reage na atmosfera e ele se transforma num álcool. E a gente sabe que álcool gosta muito de umidade e ele se transforma num núcleo de condensação de nuvens. Então, a gente tem floresta, tem gases naturais, tem umidade disponível, a gente tem chuva. A gente não tem floresta, a chuva já fica um pouco mais complicada. E, a partir disso, surgiram várias publicações e as nossas medidas, desde 2016, eram medidas boas, robustas, confiáveis, e tivemos outras parcerias com uma universidade da Alemanha, que eu não vou lembrar o nome agora, o nome de universidade alemã é muito cheio de vogal. O equipamento veio para Rondônia, ele era móvel, mas junto com ele veio a pandemia. Aí nós ficamos com o equipamento parado 1 ano, porque a gente não podia, ele tinha que transportar o equipamento para alguns locais, ele não é fixo, que nem o que está aqui hoje. E como a gente não podia aglomerar, o pessoal da Alemanha achou mais viável levar ele embora do que deixar ele aqui, em função de pagamento de impostos, né? Porque a gente tem um problema com os impostos para equipamento de pesquisa. Então, aí ele voltou. E, em função disso, aí, um pouco antes da pandemia, em 2020, o Bira fez uma reunião comigo e com o departamento de pesquisa à época, o professor-chefe do departamento de pesquisa, ele vai me matar, esqueci o nome dele. E eles perguntaram se a gente tinha interesse em continuar, que eles iam trazer um equipamento novo para cá, porque outras instituições se interessaram no nosso trabalho, os resultados eram muito bons, então agora, aquilo no começo, que era a intenção de participar de um grupo de pesquisa internacional, que tem vários pontos de coleta, então agora a gente tem 2 grupos internacionais compartilhando o nosso ambiente para pesquisa. E como ele chegou aqui, equipamento novo, montou, e o ano passado a gente teve problema com aquela fumaceira toda, a gente teve que esperar um pouco para dar um start nas novas medidas, e aí, então, agora, a gente pode, de repente, daqui a 6 meses, porque não são resultados tão imediatos, a gente pode ter ideia de como está agora os gases na atmosfera e quais serão as perspectivas de novos trabalhos a partir disso, né? Mas os resultados de 2016 para frente foram muito bons e bem satisfatórios quanto à identificação das emissões comparadas com emissões locais em outros sites de pesquisa e emissões globais. A gente tem uma boa relação com esses dados, eles são muito significativos. E esse ano foi até interessante, que nem teve fumaça, né? Graças a Deus. Graças. E de que forma que esses dados ajudam a compreender os impactos das mudanças climáticas aqui na Amazônia? Bem, olha só. A gente entende que se colocar sal demais na feijoada, a feijoada fica ruim, né? E mesmo tendo outros colegas cientistas que contrapõem um pouco essa questão da mudança climática em função da descarga de gases, de queima de combustível, biomassa na atmosfera, dizendo que o homem não consegue fazer com que o clima mude, existem outros colegas cientistas que dizem que isso é possível e é provável. Então, como a ciência é uma situação de perguntas e respostas, todos podem ter as suas perguntas e as suas respostas, e elas devem ser comprovadas cientificamente. Então, o que eu penso a respeito disso é que, até então, existem muitos pesquisadores trabalhando com essa quantidade de gases que são colocados na atmosfera, a relação do efeito estufa, variações de temperatura média,
E a minha intenção é olhar para essa química da atmosfera e relacionar ela com a chuva, que é uma coisa que interessa não só a nós aqui em Rondônia, a todos da região norte, e também ao pessoal lá do sul-sudeste, porque o professor do meu antigo ensino médio, que nem era ensino médio, o professor Pascal, da Escola Marista, dizia assim: a água não vai embora, mas ela muda de lugar. E se a gente não cuidar bem, ela vai embora, e o que era um local com abundância de água vira um deserto. E não tenho dados científicos disso ainda, e também não é exatamente aquilo que eu olho hoje, mas a gente, olhando para aquele evento que teve no Rio Grande do Sul, a gente entende que a quantidade de água que se deslocou para lá é muito grande. E toda aquela água passou aqui por cima da gente, né? Ela passa pela Amazônia e abastece a Bacia do Prata e abastece lá do sul até a Bahia com essas águas, e a gente tem já meio que historicamente a condição de chuvas muito fortes em São Paulo, deslizamentos de casas, etc. Então, isso preocupa. Então, especificamente o que eu estudo é qual a ação dessa quantidade diferente de gases na atmosfera, como eles reagem na atmosfera, a parte química, e como eles atuam na parte física, que seria, no caso, a formação das nuvens. E aí esse transporte de umidade que a gente tem aqui do norte para o sul-sudeste. E aí uma das situações que me levou a pensar isso, até foi numa conversa descontraída com o professor Caio, e ele falou assim: por que você nunca leu sobre os rios voadores? Eu digo: sim, eu já vi. E que tal se você olhasse para essa questão de movimento de umidade na atmosfera? Aí eu disse: uma ideia bem interessante de ver como funciona. Então, hoje, digamos assim, o foco do meu trabalho e do meu doutorado foi tentar estruturar uma metodologia para entender o que as concentrações de gases na atmosfera estão afetando a física da atmosfera, principalmente na formação de nuvens. Então, o meu título de doutor veio em função dessa metodologia, usando algoritmos para relacionar variáveis de clima e as variáveis de concentração de gases na atmosfera para entender. Então, num primeiro momento, assim, digamos que o que chama a atenção é que essa relação é muito boa. Há um nível de relação de acurácia, dos 3 algoritmos que nós usamos à época, 3 deles assim, sempre davam entre 0,7 e 0,8 de acurácia, que é um resultado muito bom. E a partir desse equipamento novo, porque esses dados eram do equipamento antigo, do equipamento novo, eu quero, com a ajuda dos alunos aqui do IFRO, 2 alunos lá da Engenharia de Automação e Controle e uma aluna da Engenharia Química, a gente vai reestruturar esse algoritmo e vamos colocar mais variáveis de clima e mais variáveis de gases, alguns gases mais específicos, para entender se essa metodologia ela realmente é boa, funciona, e se a gente consegue entender melhor o que, além de aumento de temperatura e que o pessoal costuma falar que gás de efeito estufa está variando a temperatura média do planeta, também entender essa questão das chuvas, né, que em certo momento existem e em outros momentos elas existem até demais. Então, que praticamente para que a gente sofre, né? Como que a ciência amazônica, em diálogo com centros internacionais como o Instituto com o qual o senhor tem parceria, pode contribuir para as soluções globais relacionadas à água, ao clima e à sustentabilidade? Olha, nós estamos numa posição privilegiada nessa situação toda, porque se a gente for olhar geograficamente, Porto Velho é o centro quase da América do Sul, né? E a gente é rodeado por áreas de floresta e áreas que já foram urbanizadas e outras que já estão sendo usadas pela agropecuária em geral. Então, eu acredito que
é de interesse a gente entender como funciona essa transição, né? Apesar de que quando, digamos assim, as pessoas chegaram aqui lá nos primórdios, essas ideias de variações climáticas e mudanças abruptas no clima não eram de cunho interessante. O que se queria era colonizar. Então, o que a gente entende com isso é que técnicas antigas devem ser trocadas por técnicas novas. E essas técnicas novas, elas devem ter lastro na ciência. Então, a gente não quer que Rondônia não evolua dentro daquilo que ela precisa evoluir na indústria, na pecuária, na agricultura, mas que isso ocorra de maneira organizada. E eu não gosto muito da palavra sustentável, eu gosto mais que seja de maneira organizada, porque a gente tem leis que são interessantes para tudo isso, e então que se organize as pessoas para que sigam essas normas, essa legislação, porque a gente sabe hoje que com a tecnologia existente, para qualquer área da agricultura, pecuária, a gente não precisa mais desmatar 1 hectare de floresta, como se fazia há 50 anos atrás, um tempo atrás. Com a tecnologia, a gente pode produzir mais com aquilo que já está disponível. E eu acredito que esses resultados que a gente tem pode trazer confiança para as pessoas acreditarem que a gente consegue produzir mais e desenvolver o Estado, ou o norte do Brasil, sem precisar derrubar uma árvore ou destruir a floresta. Utilizar também a floresta a nosso favor, em diversas possibilidades. E o pessoal do BIRA entende isso como sendo interessante, porque a gente tem essas informações de gases que são úteis para entender nessa movimentação toda atmosférica a contribuição da floresta, tanto na parte positiva quanto na parte negativa, porque todo mundo colabora um pouco com todo mundo. Então, a gente tem o professor Paulo Artacho, do IPEM, Instituto de Física, lá de São Paulo, que ele trabalha com partículas. E lá, no começo da minha atividade de pesquisa, ele apresentou um trabalho mostrando que as partículas que vinham do deserto do Saara ajudavam a formação de chuva na Amazônia, e essa formação de chuva ajudava na fertilização do solo. Então, ele identificava nas suas pesquisas minerais e materiais, partículas sólidas que só existem no deserto do Saara e vem bater aqui em Rondônia, no Amazonas, em todo. Então, é uma movimentação muito grande. Para você ter ideia, digamos assim, até a metade do ano a gente recebe muita coisa do hemisfério norte. Gases, partículas. E da metade do ano para frente, a gente recebe muitas coisas do hemisfério sul. Tanto é que chegam as nossas friagens aqui, que vêm do sul, né? Exatamente do meio do ano para frente. Então, todo mundo colabora com todo mundo, tanto em condições boas quanto em condições ruins. Essas movimentações climáticas, elas não têm, assim, ou se já teve uma mudança brusca para que mude todo o cenário? Sim. A gente fala nessa movimentação da atmosfera, com gases e partículas. Há um tempo atrás, dizia-se que a gente, em 50 anos, teria um aumento muito drástico na temperatura em função dessa movimentação atmosférica e da quantidade de gás de efeito estufa ou de outros gases na atmosfera. Mas eram momentos matemáticos assim que, ao meu ver, pareciam muito assustadores e que podiam causar um certo impacto nas pessoas. Então, ao invés de 50 anos, agora a gente está diminuindo essas previsões, né? Até mesmo porque, se tudo isso que está acontecendo na Terra, isso é cíclico, os ciclos estão diminuindo. A primeira seca grande que eu vi em Rondônia, no norte, acho que foi em 97, eu morava em Ji-Paraná, e aí um colega da faculdade que eu trabalhava lá, me disse, não, eu sou filho de seringueiro, há 50 anos atrás teve uma situação dessa parecida,
e que os rios secaram, o pessoal não andava de barco no rio, e a gente viu a época que o pessoal andava de moto para atender, em vez de barco, de moto. Tá, 50 anos, mas a gente percebe que esse período está diminuindo, né? E a gente tem que estudar isso. Eu não posso dizer que isso é uma verdade por causa que eu tenho esse pensamento. Eu preciso pesquisar, identificar e entender as respostas que eu tenho. Quem cientista não pode buscar a resposta que quer. Ele tem que ter a resposta que você encontra. Sim. A pergunta que eu não quero calar na minha cabeça é, eles fazem toda essa movimentação, a gente sabe, né, o vento, os gases e tudo mais, fazem toda essa movimentação e eles não vão parar para o sertão nordestino. A questão é... Deve ter alguma coisa lá. Sim, eu não posso te Isso afirmar. o senhor não pode responder. Eu não posso te afirmar exatamente isso, porque o nosso equipamento está muito longe. O que a gente capta aqui é aquilo que entra no Brasil bem ao norte lá. Então, o que passa pelo Pará e vem no Amazonas, ele contorna a cordilheira e vem... Então, vem chovendo, evaporando, até chegar aqui em Rondônia, evapora, chove e vai descendo isso para lá. Isso significa que o aparelho em Fortaleza ia Seria fazer... Seria interessante, né? E provavelmente alguém lá próximo tenha esse estudo, essa informação, mas eu acredito que isso tudo muito mais é questão geográfica, né? Por a gente ter algumas barreiras que não deixam a umidade do oceano adentrar ao continente. Ah, sim, é verdade, Talvez tem outros seja fatores, isso. né? Que como a nossa umidade não vai para o Pacífico, ela faz o contorno, provavelmente em algum momento a umidade do Atlântico não ultrapassa alguma barreira e não chega no sertão. É verdade, interessante essa parte. Há planos de novas parcerias ou ampliações nas cooperações? Planos, a gente tem muitos planos. Como eu disse há pouco, ano passado, nós escrevemos um projeto novo para conseguir verba para ampliar. Infelizmente não deu certo. Mas a gente tem aí muitos contatos e esses contatos sempre são acionados quando a gente precisa. Mas tu vê que desde 2016 a gente tem assim relativamente resultados interessantes no nosso laboratório. Vamos lá, eu tenho ali a participação, são 4 TCCs dos alunos da licenciatura em Física, trabalhando com a parte física do funcionamento do equipamento. Nós temos um edital que nós concorremos, onde tinha um colega da Física, um aluno da Física, um aluno da Engenharia de Automação e um aluno do Técnico em Química. A gente construiu eles, a partir do conhecimento da construção física, eles construíram um equipamento que a gente chamou de didático para ser utilizado para que os alunos aprendessem como se identifica um elemento químico através da luz, usando linhas de Fraunhofer. E o equipamento está lá ainda. A gente, na época, tentou uma parceria de investimento com uma das cooperativas de crédito de Porto Velho. E eles vieram aqui, a gente apresentou o trabalho, eles ficaram interessados. Só que, infelizmente, nesse período entrou a pandemia e os alunos já não estão mais aqui e o projeto está lá. Não está parado porque um aluno da automação agora resolveu olhar para esse projeto com olhos da engenharia de automação e tentar fazer algumas modificações, melhorias, para, de repente, quem sabe, a gente ter esse equipamento disponível para alguém que queira produzir, né, esse material didático, que é bem interessante. E temos um doutorado, que é o meu, tem o mestrado da professora Cristiane Silvestrini, e agora, ainda, né, na sequência, ela está afastada para o doutorado, e provavelmente o doutorado vai ser relacionado às nossas pesquisas aqui. E publicações, né, que são o que move a gente é poder publicar e compartilhar isso com os nossos colegas do Brasil e do exterior, e também poder chegar em sala de aula e você falar sobre um assunto e citar o livro ou o artigo de antes e citar o livro ou o artigo de agora, aonde você
tenha informações para passar para o seu aluno, digamos assim, em tempo real. Eu acho que isso fecha essa questão do ensino, pesquisa e extensão, que é o que a gente tem. Então, acredito que os frutos são muitos. Como não é nada que dê uma visibilidade muito grande, porque eu não descobri a roda, né? A gente entrega informações, entrega números para serem analisados por outros colegas e também por nós aqui, e pelos alunos que trabalham com a gente no laboratório. A gente tem uma visibilidade social muito grande em função disso, mas pode e podemos e vamos colaborar dizendo assim, precisa parar com isso, porque senão isso aqui não acontece mais. Nós estamos abusando aqui, se abusar demais aqui, a gente pode não ter mais o regime de chuvas normais. E essas informações chegar ao poder público e eles tomarem as decisões para que realmente a gente não passe por situações, dar um exemplo do Rio Grande do Sul, que foi uma verdadeira catástrofe. E para a gente aqui, infelizmente, a gente não tem essa questão de inundações do porte do sul, mas a gente tem as nossas inundações e também tem a questão do ano passado da fumaça, né? Que foi muito complicado. Foi um dos anos mais terríveis. E o que significa, na prática, pensar em cultura oceânica e climática dentro do território amazônico? Olha, é interessante a gente ver isso. Porque, como eu disse, esse ano, provavelmente, eu preciso ler um pouco mais sobre. Mas o ano passado a gente já entendia que a gente não ia ter um El Niño, nem uma Laninha muito forte, e que o aquecimento do Atlântico iria trazer bastante umidade para o continente da América do Sul. E a gente está vendo que as chuvas estão num regime diferente do ano passado. Então, essas situações, elas se relacionam. E, dentro dos meus estudos, eu descobri que essa questão de movimentação atmosférica também afeta no oceano na questão dos peixes. A gente tem a possibilidade de digamos assim, tornar o ambiente muito ácido e a fotossíntese que ocorre com mais eficiência no oceano, a gente tem muito carbono e esse carbono está se juntando com o cálcio e peixes que, na sua estrutura óssea, precisam do cálcio, eles estão tendo menos cálcio disponível porque o cálcio está se ligando ao carbono, que tem bastante carbono disponível. Não posso afirmar nada, eu li sobre, em função disso, em função dessa questão de aumento de gases na atmosfera, e achei interessante isso que você falou, dessa relação, né? Do que acontece no continente, do que acontece no oceano. Então, provavelmente, a gente está, assim, com essas questões, precisando entender o que funciona tanto na atmosfera, no solo, quanto na água, porque isso é importante, porque o controle do equilíbrio térmico da Terra funciona assim, né? Calor na atmosfera, calor nos oceanos, movimento das águas, né? E, enfim, isso é fundamental. A gente tem alguém aqui que entende está chovendo muito, por quê, professor Carlos Bauer? Está chovendo pouco, por quê, professor Carlos Bauer? Mais ou menos assim, eu uso bastante informação do pessoal do CIPAM aqui, né, colaboram, me passam informações meteorológicas, o pessoal do IPEM, do INPE, e então a gente, com as informações que eles têm, a gente consegue relacionar isso e, como eu disse, tentar entender não só que os gases na atmosfera funcionam para elevar a temperatura média, mas também como eles se comportariam na parte física, tanto porque eu tenho gases que são emitidos naturalmente pela floresta. E esses gases que são emitidos naturalmente, eles ajudam e colaboram em situações que são fundamentais para o equilíbrio, né? E interfere também na qualidade da água, né? Sim. Tipo chuva ácida. Sim. Lá por 1999, quando eu comecei meus estudos atmosféricos, aí você imagina, um engenheiro mecânico começando a estudar a química da atmosfera. Quanto a gente tem que aprender mais, né? Aí eu descobri que, na época, em Ouro Preto, a gente tinha chuva ácida com parâmetros tão parecidos com o de São Paulo, que era o que tinha aquilo que a gente ouvia falar, né? Chuva ácida, São Paulo e tal.
E eu, quando me deparei com os resultados dos colegas lá em Ouro Preto, e eles começaram a investigar de onde vinha, a gente tinha uma carvoaria muito grande ali perto, próximo. Então, todo aquele fogo, aquele calor, aquelas partículas passavam pelos nossos amostradores e a gente identificava. Ácido é ácido, né? Mas que não eram os mesmos componentes que acidificavam a chuva em São Paulo e aqueles que estavam acidificando a chuva. Mas a gente tinha efeitos de acidez na água da chuva, sim. E provavelmente hoje, em determinado momento, tem. Como não é, assim, digamos, o foco do meu estudo, eu não tenho informações mais precisas. Mas se, ao evoluir as minhas pesquisas quanto às questões de relacionar clima, variáveis climáticas e de concentrações de gases, provavelmente eu vá adentrar nessa seara de pH de água de chuva, porque isso está relacionado também. Provavelmente tudo aqui, a gente relaciona coisas que a gente nunca nem imaginou. Nunca imaginou que pudesse. A ciência é uma caixinha de surpresa. Bom, aqui a gente já vai chegar na parte final já do nosso podcast, da nossa conversa, e eu gostaria de saber que mensagem que o senhor gostaria de deixar para a nossa comunidade acadêmica e também para a sociedade sobre a importância da cooperação internacional na ciência. Olha, eu vou começar um pouquinho de trás para frente aí. Há muito tempo atrás, a gente dizia ou ouvia dizer que as pessoas que vinham de fora do Brasil vinham para usar as nossas coisas, levar embora em todos os sentidos. Né? Na questão da ciência, hoje, a gente já consegue conversar com eles de igual para igual. Porque você veja só, os meus colegas da Bélgica, quando eles vêm para cá, em função de uma manutenção mais precisa, que precisa substituir alguma peça ou alguma coisa assim, eles vêm e ficam uma semana, 15 dias. Nós moramos aqui. Eu trabalho com essa pesquisa desde 2016, vai para 10 anos. Eu estou aqui. E o que eu tenho que fazer é absorver o máximo possível do conhecimento que essas pessoas que vêm de fora trazem para ficar aqui comigo, pesquisador, com os meus alunos colaboradores do laboratório e com os meus alunos em sala de aula, para que eu possa dizer para eles que nós estamos muito próximos do que eles fazem. Talvez a gente não tenha uma condição financeira tão disponível ou não tenhamos os equipamentos tão disponíveis, que a gente sabe que é difícil verba para trazer um equipamento de fora ou para a gente comprar um equipamento feito no Brasil mesmo. Depende muito de apoiadores, né? E então, desmistificar essa situação. Lógico, ainda vai existir alguém que queira vir aqui na floresta para levar um passarinho engaiolado para vender para alguém, ou um peixe de aquário, ou uma folha para tentar identificar se ela tem alguma coisa que possa ser útil economicamente. Isso acho que vai existir sempre. Mas a gente tem que deixar para a nossa comunidade acadêmica, e ela vai espalhar depois em casa para os amigos, que aqui no Instituto Federal de Rondônia a gente tem colegas, professores, técnicos, alunos que fazem ciência e que é reconhecida mundialmente. Um exemplo disso, a professora Cristiane foi apresentar um trabalho dela na Suíça no ano passado, a convite de uma instituição que tinha pesquisadores do mundo inteiro. E isso não é divulgado, porque, infelizmente, às vezes a ciência só serve em momentos pontuais, momentos em que alguém pode tirar algum proveito. E a gente esquece que esse proveito tem que ser todo dia. E esse todo dia de proveito é o que a gente tenta fazer aqui no IFRO. Então, por exemplo, agora na quinta-feira eu tenho uma aula com o pessoal da Energia e Meio Ambiente da licenciatura em Física. E eu vou falar para eles um pouco do funcionamento do equipamento que está lá, que veio do BIRA, daquilo que a gente pode proporcionar de informação a partir da análise desses dados, e provavelmente na próxima aula eu vou apresentar os resultados disso para eles
daquilo que eu pesquisei até então. Então, isso que é o interessante, porque a gente vai chamar a atenção do aluno, tem um professor, tem um técnico, tem um aluno que trabalha e os resultados aparecem, são publicados, as pessoas conhecem. Isso pode e deve chamar a atenção do aluno para que a gente faça aqui no campus um ensino de excelência e que só não aproveita quem não quer, porque a gente tem condição de proporcionar a esses meninos e meninas uma educação de qualidade e em todos os âmbitos. Então, eu tenho lá 3 alunos hoje comigo. O Vinícius, a Luísa da Engenharia de Automação e a Raíssa da Engenharia Química. Eu imagino que eu vou estar contribuindo muito na formação acadêmica deles, mesmo que depois eles não se interessem por pesquisa de clima ou cada um vai seguir o seu rumo, assim como eu me formei em engenharia mecânica e hoje trabalho com a parte de clima da atmosfera. Mas que isso seja útil, né, e que abra caminhos para eles e que eles sejam felizes com isso. Porque ainda uma das ideias é que a gente consiga fazer com que eles vão, principalmente os meninos, o Vinícius e a Luísa, que trabalham com programação, se eles conseguissem passar um tempinho na Bélgica para aprender lá, ia ser muito bom. E que a Raíssa pudesse ir, sei lá, passar um tempo no INPE para compartilhar essa parte de clima com os pesquisadores lá, seria também muito bom. Mas a gente precisa de verba. E a gente sabe que, para isso, a gente tem que se dedicar a escrever um bom projeto, para um bom edital e ter a possibilidade de fazer esses meninos irem olhar algumas coisas fora. Então, acho que isso é o que precisa ser dito e ser feito. A gente tem que dar visibilidade aos colegas de campus que fazem pesquisa para que a gente possa mostrar que a gente está no norte, está em Rondônia, mas que as pessoas daqui fazem a diferença em qualquer lugar onde elas estiverem. Estamos fazendo ciência direto de Rondônia para o mundo. Mas não, eu vou já encerrar. É porque ele falou um negócio e eu ia até mostrar. O negócio aqui fica só entre o meio acadêmico, né? Sim. Não vai para a sociedade como um todo, sim. Fica só ali no meio. Bom, gostaria de agradecer a sua presença, professor, e a sua disponibilidade em compartilhar conosco todo esse conhecimento. Mas antes eu gostaria de pedir desculpas. Gente, eu esqueci de perguntar a formação do professor. A gente já conhece, aí a gente já sabe. Aí quando chega assim para conversar, a gente acaba esquecendo. O senhor é engenheiro mecânico. Cara, eu sou uma pessoa diferente. A minha formação lá do início é em técnico em contabilidade, que eu sou uma pessoa mais antiga, então eu fiz o científico, eu sou técnico em contabilidade. Do técnico em contabilidade eu fui para a engenharia mecânica, porque meu pai era mecânico e eu tinha uma afinidade grande com as coisas da graxa, né, da mecânica de automóveis, etc. Aí eu vim para Rondônia e me deparei com sala de aula e percebi que aquilo que eu trabalhava em sala de aula na engenharia fazia mais sentido eu ensinar do que ensinar simplesmente uma fórmula, uma regra. E aí eu começava a dar exemplos em sala de aula de uma equação de reta, onde eu colocava na física isso e onde eu colocava na engenharia, e chamou a atenção dos alunos e as minhas aulas de física à época e estatística ficavam um pouquinho mais interessantes. E eu comecei a me interessar mais pela sala de aula. E aí, assim, o engenheiro e o professor começaram a caminhar juntos. Aí eu fui para Ji-Paraná trabalhar como engenheiro e lá continuei ainda como professor. Eu era professor emergencial do Estado, aí por questões que não dependiam de mim, eu tive meu contrato cancelado e fui convidado a trabalhar na UBRA, em Ji-Paraná. E lá eu comecei a trabalhar com ensino superior, no curso de agronomia que estava sendo montado. E aí, como o tempo eram outros, a gente conhece todo mundo, eu fui trabalhar também na UNIR como professor substituto no curso de licenciatura em matemática e física.
E aí essa vontade de sala de aula foi aumentando. E aí, como eu precisava me qualificar para isso, porque bacharel, não, assim, o MEC não aceita nas visitas e nos projetos pedagógicos, aí a UBRA, interessada em me manter com eles, não só a mim, mas a outros colegas na época, proporcionou uma pós-graduação. Então, eu sou psicopedagogo. Olha aí. É muita coisa, né? E agora está trabalhando com gases. E aí, quando surgiu a oportunidade de fazer um doutorado, que era um doutorado direto, uma parceria da UBRA com uma universidade da Espanha, Universidade da Corunha, dentro das linhas de pesquisa tinha essa pesquisa de química da atmosfera. E a UBRA ajudava as despesas, e eu digo, não posso perder essa oportunidade. Aí eu fui ver o que era possível. E aí lá tinha, né, essa questão de gases da atmosfera, e eu fui no meu currículo de engenharia. E lá no currículo eu encontrei uma disciplina relacionada a gases, a emissão de gases de indústrias para a atmosfera, como colocar filtro e essas coisas. Eu digo, vou escrever alguma coisa relacionada a isso, né, porque é a única coisa que eu supostamente ainda sei e que vai ficar fácil de estudar. E aí escrevi o meu projeto com base nisso. Foi aprovado e eu comecei meu doutorado, o primeiro deles, em Química da Atmosfera, onde eu conheci o pessoal do IPEM e de outras instituições do Brasil, através de um projeto chamado Projeto LBA. Talvez alguém conheça ou lembre. O projeto começou em 99 e terminou em 2004. Ele é uma pesquisa de larga escala da biosfera e da atmosfera na Amazônia. Ele envolveu diversas universidades do Brasil, a UNIR estava junto, depois, quando meu projeto foi aprovado, a UBRA também estava, aí instituições internacionais, e aí a coisa foi andando, eu comecei a tomar gosto pela química da atmosfera, comecei a estudar compostos orgânicos voláteis em função da chuva. Por quê? Porque eu era professor de agronomia e o clima para os agrônomos é interessante, e aí eu comecei a estudar para entender essa parte de clima, e depois que tudo aconteceu, eu dava aula de cálculo, aula de mecanização agrícola e aula de climatologia. Olha que maravilha para um engenheiro mecânico. É uma variação enorme. Tinha que se virar nos 30. Bom, professor, chegamos ao final. A gente fez o inverso, né? Que era para eu ter perguntado isso antes, mas tudo bem, o povo aí vai entender. E eu gostaria de entregar um bottom para o senhor, que é o símbolo do nosso IFCast, né? Pela sua participação. Agradeço. Tá? E para você que ficou até aqui, lembre-se, a Amazônia é um laboratório vivo. A cooperação científica, como a parceria entre o IFRO e o BIRA-IASB, mostra que a pesquisa local pode ganhar alcance global e contribuir para o enfrentamento das mudanças climáticas. Chegamos ao fim da Maratona IFCast na SNCT. Nosso último entrevistado. E aproveite para participar das atividades da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia aqui no campus Calama. Até mais.